Oi, a paz do Senhor. E aí, como você está? Tudo bem? Então, oração no meio-dia? Meio-dia é hora de descanso, de tomada de fôlego, de um almoço, quem sabe? Não sei qual que é o horário do teu almoço, mas enfim. Que acima de tudo possamos estar focadas no nosso propósito, focados. Nosso propósito é reconstrução. Estamos em tempo de reconstrução. E hoje é dia de reconstruirmos a nossa história. Como está escrito em Neemias 7:5, Neemias falando o que Deus pôs no coração dele. Que nós possamos ter nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo para entender o que o Senhor quer que nós façamos, o que Ele fala a cada um de nós. E que possamos ser obedientes e obedecer o que Ele tem nos falado. Aqui diz assim: então o meu Deus me pôs no meu coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: nós precisamos buscar o nosso passado, seja ele terreno ou celestial. Aqui em Neemias, essa história dos nomes foi repetida, aliás, escrito primeiro em Esdras 2, para te ver como é importante a história de um povo, de uma família, de uma pessoa. E não é simplesmente, não foi repetido ali em Neemias porque Deus queria deixar os nomes que muitas vezes buscamos quando temos um filho para dar esse nome, para ter um nome bíblico, não. É porque realmente isso é importante, é primordial para nossas vidas, nós sabermos da onde viemos, quem somos, a que família pertencemos. E se você observar em toda a história da Bíblia, desde o início, desde Gênesis a Apocalipse, sempre há uma história, como Deus formou o mundo, como chegou até o tempo de Jesus nascer e depois como chegar ao fim. É uma história, é uma genealogia a todo tempo, né? Mas que, além de nós edificarmos os muros da genealogia terrena, da nossa história aqui dessa terra, mas que possamos edificar os muros da genealogia celestial. Eu não sei pelo que tu passou, mas que isso tudo que nós passamos, que nós não viemos a perpetuar em nossas vidas, as tristezas, as angústias, que possamos deixar o que não faz bem para nós lá no passado, nas mãos de Deus, que Ele sabe de tudo, e só trazermos à lembrança o que precisa trazer para esse tempo de reconstrução, para que possamos mudar com a glória de Deus, pelo poder de Deus, e fazer com que daqui para frente a nossa história seja diferente, que se perpetue na nossa genealogia, na nossa história, o que é de Deus. Que nossos filhos saibam que eles foram gerados em nosso ventre pelo poder de Deus. Eu só entendi isso depois que eu não pude mais gerar, porque eu e meu esposo não pudemos mais. Mas que você possa entender isso. Se você está vivendo uma gestação, pai, se você tem sua esposa que está gerando, viva isso, entenda isso, que
Todo dia o Senhor está visitando o ventre de sua mulher e formando com as próprias mãos essa criança que está sendo gerada. E que há um propósito nessa vida. Não ignore isso. Viva isso. Contemple isso. Usufrua disso. É uma dádiva tão grande. E se você não pode mais gerar, que nem eu, que nem o meu caso, que você passe isso para teus filhos. Se há uma filha gerando, viva isso. Contemple isso. Agora imagine se o próprio Deus, dentro do teu ventre, mulher, está gerando com as próprias mãos uma criança. Ele é onisciente, onipresente, e Ele está ali no teu lar. Ele está dentro de ti. Oh, glória, aleluia. Por que você está temendo o que pode acontecer na hora que você for dar a luz? O Senhor está contigo. É Ele que tem tudo sob controle. Eu não sei porque eu estou falando isso. Talvez tenha alguma mulher que está passando por problemas de pressão alta, sei lá, que está agoniada, alguma coisa. Talvez um diagnóstico que veio para essa criança e que está ali no teu ventre e diz que ela vai nascer sem isso, sem aquilo. Tenha fé. É o Senhor que está formando, ela está ainda sendo formada dentro de ti. Confie nesse Deus. Fale com esse Deus que está aí visitando todo dia você. E creia. Creia e confie que ainda você testificará da grandeza do Senhor. Você se alegrará muitíssimo. Tudo é um propósito. Tudo é para a glória de Deus. No passado, na história da Bíblia, tinha pessoas que eram cegas, que eram paralíticas e que o Senhor curou, que nem lá no caso do tanque de Betesda, que pediram de quem que é a culpa que a pessoa era assim, que ele não conseguia se jogar, mergulhar no tanque porque ninguém o ajudava, ele era paralítico, né? Jesus disse: de ninguém é culpa, é para que o nome de Deus seja glorificado. Então, se a tua criança já nasceu com problemas, lembre-se que é tudo para a glória de Deus. E se ela nascerá com problema, foi o Senhor que a fez assim para a glória dele. Mas creia que Ele é o poderoso para fazer, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E tem três versículos que assim o Senhor tem falado muito ao meu coração. Em Isaías 48, versos 9, 10 e 11, que diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. 10. Eis que já te purifiquei, mas não como prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Então, é ali que o Senhor nos escolhe. É ali que a gente aprende a buscar dele, a conhecê-lo, a amá-lo, a confiar, a declarar nossa dependência. E tudo há um propósito. Você só pode ajudar a outros no que você tem experiência. Creia nisso, que o nome de Deus será glorificado. No verso 11 diz assim: por amor de mim o farei. Porque como seria profanado o meu nome? E a minha honra não darei a outrem. O Senhor tem ciúme de nós, o Senhor nos ama, Ele nos cuida, Ele vela por nós. Desde antes de nós sermos formados, é Ele que tem todo o poder, Ele que nos forma. Às vezes nos desviamos do caminho, não é verdade?
mas que nessa reconstrução, nesse tempo que estamos na labuta da reconstrução, que possamos voltar para os caminhos do Senhor. E que todos nós possamos agradecer a Deus por tudo que nós vivemos. Eu glorifico a Deus por tudo que vivi. Eu não entendi o porquê, mas a partir do momento que eu passei a entender, eu glorifico a Ele a todo tempo. Eu tenho erros, tenho falhas, sim, porque eu sou humana, eu sou carne, e a gente precisa se arrepender todo dia. Santo, só quando nós subirmos, né, teremos nossos corpos glorificados, mas por enquanto estamos ainda neste mundo, né. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, me apresentar. O meu nome é Célia Santini Hart, sou de origem italiana, e no tempo do meu nascimento, era um tempo um pouco diferente agora, 50 anos atrás. Hoje em dia as pessoas são independentes, mas naquele tempo a nora devia obediência à sogra. E às vezes a sogra, por falta de entendimento, não era tão amável com a nora. Às vezes a nora se tornava um empecilho. Era um tempo diferente agora. Mas que nós não sejamos assim, não é verdade? E então minha mãe precisava ir para a roça. Minha sogra, a minha avó não deixava minha mãe ficar em casa. Desde que saiu da dieta, ela precisou ir para a roça. E minha mãe chegava em casa ao meio-dia, ia me pegar, me trocar e dar de mamar. Ela não deixava pegar no colo para nada, nem para amamentar. Tinha que me deitar numa cama e daí dar de mamar, porque dizia que eu ia crescer bardosa. Isso influenciou muito minha vida. Eu achava que ninguém me amava, que ninguém me via, eu me sentia invisível, desprezada, e a minha nona me mostrava um cartão postal e dizia que aquele casal daquele cartão postal eram meus pais. Que esses pais que eu tinha ali em casa não eram meus, desde que eu era uma bebê. Até provavelmente uns 4 anos, porque depois ela faleceu. E eu acreditei naquilo. Eu não tinha entendimento. Toda noite eu vivia aquela história. Eu realmente vivia aquela história. Eu me vi crescendo com aqueles pais nos sonhos. E eu passava a fazer perguntas, mas nunca tive respostas. E como também eu creio que era de origem italiana, às vezes perguntava até para minha mãe e meu pai, mas por falta de entendimento, eles brigavam comigo por também não ser verdade, né? Ficavam revoltados com isso. Enfim, eu só descobri a verdade em 2016. Então não faz tantos anos assim. Quando minha mãe partiu, ela morava comigo. A gente teve um tempo muito bom, maravilhoso. E quando ela partiu em 2015, dezembro, aí em 2016 eu fui mexer nas coisas dela, que eu sempre respeitei, né? Aí eu achei o abençoado cartão e tinha um diário onde onde ela contava tudo o que essa nona tinha feito. Aí eu fui entender. Fui entender a verdade. Então, assim, o que eu aprendi com isso? O Senhor sempre esteve comigo. E eu glorifico a Ele por um dia eu ter conhecido a Jesus, por Ele ter tido misericórdia de mim. Porque se não fosse isso, o que teria sido de mim? Porque foi um grande sofrimento. Uma dor muito grande. E eu glorifico a Deus.
Só que eu também, por falta de entendimento, muitas vezes passei isso para os meus filhos. Essa tristeza que eu sentia. E que nós não passemos mais isso para os nossos filhos, sabe? Que Deus, a minha oração é que Deus nos dê sabedoria e entendimento para que nesse dia de reconstrução da nossa história, nós possamos mudar, fazer diferente. Fazer com que a nossa história seja para a glória de Deus, que seja um testemunho para a edificação de almas, mas não que seja um testemunho para tristeza, mas que seja para glória, para que outros vejam que você superou, que você saltou isso, que você deixou isso para trás, que a tua história de agora em diante seja diferente, seja para a glória de Deus. Tá bom? Um grande abraço. Agradeço pela sua oportunidade, me perdoem se, porque eu não sou pregadora, mas que o Senhor nos use mais e mais.